Boa tarde, boa sexta-feira, meus amiguinhos do canal. Tudo bem, gente? Muito obrigado para todo mundo que mandou pergunta. Vamos que vamos, respondendo 28 de vocês que eu selecionei por aqui. A primeira já vem com um fun fact incluído, que explica muito, talvez, da minha cara e da minha camisa amassada, que é a pergunta do Maciel Brunin. Qual a chance do Cruzeiro passar do Boca? 35, 40%, na minha opinião. E por que já vem incluída com fun fact? Porque o jogo começou às 2h30 da manhã daqui. Eu falei, não vou assistir, vou dormir. Clara chegava hoje às 9 da manhã aqui em casa, então eu tinha treino do Barça para ir. Eu precisava malhar antes, então eu precisava acordar às 6h30. Eu falei, não vou assistir, fui dormir 11h50, falei, vou dormir até às 6h30, tranquilo. Acordei às 2h28, o jogo começava às 2h30, assisti. Então, tô o dia inteiro dormindo, acordando. Precisei tomar um banho, fiz aqui um café duplo, já que não é um café com Beckler, pode ter café. Fiz aqui um café duplo para tomar com vocês. Eu preciso, inclusive, colocar isso aqui de modo não perturbe, porque senão vai me perturbar muito. E aí, para conseguir gravar, porque tô assim, tô meio zumbi. E essa camisa parecia muito menos amassada no armário do que tá aqui. Realmente é uma situação complicada. É o que tem. Sobre Cruzeiro e Boca, o jogo do Cruzeiro foi muito ruim. A melhor coisa pro Cruzeiro foi o resultado, que tenha sido só 1-0 pro Boca, foi a melhor coisa. Alguma coisa que teve de mais clareza e nitidez do Cruzeiro foi quando ele pausou um pouco mais o jogo. E eu tenho achado, eu não vou tomar o jogo contra o Fortaleza como referência, porque foi no estádio neutro, foi com campo ruim, mas tomando os jogos contra o Atlético e o Boca como referência, o Cruzeiro extra acelerado, a saída do Lucas Silva do time, por mais que o Matheus Henrique, que até talvez o Romero por ali, talvez eles até estejam no melhor momento do que o Lucas Silva. O Lucas Silva dá algo que o Cruzeiro não tem se ele não tiver, que é pausa no meio campo. Acho que é muito importante. Estou achando um time extra acelerado, não construindo vantagens sobre o adversário. Eu acho que o Cruzeiro tinha uma troca de passes que o time ia aos poucos construindo as vantagens e envolvendo o adversário. Está entregando a bola de qualquer jeito para os seus jogadores tentarem jogadas individuais. Os jogadores estão muito isolados por conta disso. Uma queda do Matheus Henrique, do Matheus Pereira, perdão, do Matheus Henrique também, mas do Matheus Pereira nos dois últimos jogos, pelo menos, contra Atlético e contra a Boca, ele jogou muito mal, e eu acho que também por conta disso, assim, errando coisas muito bobas, que é difícil explicar do ponto de vista tático, mas porque de vez em quando joga mal mesmo, mas eu também acho que de vez em quando ele está muito isolado, então a entrada dos reforços, e eu acho que uma oscilação natural contra dois bons adversários, né, jogar contra o Atlético e contra o Boca em Bombonera, são dois bons adversários, então é normal ter muita dificuldade. Assim como é normal também de vez em quando ir fazer um grande jogo, como fez contra o Botafogo 2 semanas atrás. Mas essa oscilação, com a chegada dos reforços, que talvez vão estar mais prontos para interagir com esse time no ano que vem, faz com que o time tenha jogado muito mal. Eu acho que é time mais para manter Veron, manter Lucas Silva, manter boa parte do que vinha fazendo muito bem. O Arthur Gomes saiu, agora voltou. Eu não entendi a saída dele, acho que ele não estava dando motivo para sair, fosse para o Caio Jorge, fosse para o Lautaro. Enfim, é um momento de oscilação. Só que o que é bom é que o resultado foi só 1-0, agora o jogo é no Mineirão. La Bombonera não fez assim tanta diferença. E no Mineirão é mais ou menos 50-50. Como o Boca tem um gol de vantagem, tem um pouco mais de vantagem. Então acho que é 60-40 para o Boca, mas está bem vivo o Cruzeiro, apesar de ter jogado muito mal. Veremos o que acontece. O Victory, 1998. Bom dia, Beckler, tudo bem? Você acha que o Barça jogaria bem com Pedri, Gavi e Olmo como titular? Victor, eu vou responder. Essa pergunta é uma coisa que eu nem respondi, mas tem muitas que vocês me mandaram que estão no vídeo de ontem do Barcelona, o vídeo de notícias do Barça. Normalmente, assim, vou falar, eu vou responder muita coisa do Barcelona hoje, tem muito boas perguntas sobre o Barça hoje, mas tem 60, 70% das perguntas que eu recebo que já estão ontem. Claro que vocês não são obrigados a ver todos os vídeos, mas também eu não sou obrigado. Mas também quem assiste todos os vídeos não é obrigado a perder tempo assistindo a mesma coisa duas vezes. Então, tem muita pergunta que talvez você queira, que não esteja aqui, que talvez seja a sua, porque está no vídeo de ontem, porque foi falado sobre isso.
Sobre Pedro e Gavi e Dani Olmo como titular, eu acho que dá, mas eu acho que não vai acontecer muitas vezes, a não ser que sejam os três mais um volante mais defensivo. Os três mais o De Jong, os três mais o Christensen, os três mais o Marc Bernal, aí pode ser com o Gavi do lado como um segundo, Pedri talvez como meia centralizado e Dani Olmo pelo lado. Aí eu acho que pode rolar. Dani Olmo pelo lado, tipo um falso ponto esquerda, né? Um ponto esquerda mais de bola no pé e menos de explosão. Aí eu acho que pode rolar. Mas um triângulo, tipo Gavi primeiro volante, Pedri segundo jogador de meio campo e Dani Olmo terceiro, acho muito pouco provável. O Gavi só deve voltar em outubro, novembro, apesar de já estar no campo. Mas o Barcelona não quer correr com ele. Uma lesão muito séria, né? Não pode... O Barcelona não precisa do Gavi para daqui a 15 dias, precisa dele para 15 anos. Então é bom esperar. E eu não vejo ele, a não ser que daqui a pouco o Hans Flick comece a testar como primeiro volante, como um jogador muito defensivo. Acho que ele tem muita qualidade para estar mais à frente, muita capacidade de pressionar o rival na saída. E para esse Barcelona que quer sufocar muito, o Gavi é fundamental. Ó, tem uma aqui do Mupisuto. Por que os jogadores do Guardiola abandonam, entre aspas, facilmente o time dele? Se o abandonam, entre aspas, é para falar que eles não abandonam, é porque jogar com Guardiola você tem uma quase garantia de títulos e normalmente os jogadores são melhorados pelo Guardiola. Tem muitos e muitos jogadores que têm um antes e depois muito claro com o Guardiola na carreira deles. Se você usou mal as aspas e quer dizer que realmente tem jogadores que abandonam o Guardiola no sentido de que saem do time e tal, eu não acho que são tantos não, tá? São poucos jogadores que saem, normalmente são os que jogam pouco, os que chegam e, por exemplo, Julian Álvares no Manchester City. Tinha o Haaland. É muito difícil você jogar no Manchester City na sua posição, muitas vezes, sendo que tem um cara que faz 50 gols todo ano. Então é normal que você saia. O Ibrahimovic no Barcelona. O Ibra era centroavante. O Messi começou a jogar de falso 9 no final da temporada anterior, antes do Ibra chegar. Teve um momento que o Guardiola teve que escolher entre Messi e Ibrahimovic. E ele tomou a decisão correta, né? Escolheu o Messi. Quem mais? O Yaya Touré. Yaya Touré perdeu posição pro Busquets. Cara, o Busquets, depois da saída do Yaya Touré, que o Busquets foi titular do Barcelona, ele foi titular da Espanha na Copa do Mundo, um ano depois dele ganhar a posição, e ele foi titular do Barcelona por 14 temporadas. E o que aconteceu com a carreira do Yaya Touré depois que o Guardiola saiu? O Manchester City jogou algumas temporadas boas, outras ruins, e depois nada. Então, não sei se os jogadores abandonam o Guardiola, acho o contrário. Acho que normalmente o fato de ter o Guardiola, até pelo que eu escuto, é um fator do jogador querer jogar naquele lugar. Vocês têm mais exemplos assim de jogadores que abandonaram o Guardiola pra gente pensar assim, mas normalmente eu não vejo não. Os reservas abandonam o Guardiola, assim como abandonam o Simeone, abandonam o Klopp, abandonam o time, né? Todo mundo quer jogar. Ah, eu tô quase espirrando. Cesário Luiz. O que acha do Dumfries? Encaixaria no esquema do Barça? Eu não gosto dele defensivamente. Eu vou espirrar. Tenho certeza, sabia. Desde o início eu sabia. Falei com vocês. Eu disse, eu vou espirrar. E eu espirrei. Amém. Do Dumfries, ele joga no esquema de 3-5-2 da Inter, né? Eu não acho que ele seja um lateral bom defensivamente. Um ala bom defensivamente, talvez. Que joga mais longe da área, que faz mais falta menos pênalti. A Euro dele defensivamente, a Holanda jogou no esquema de linha de 4 atrás. Eu acho que foi muito ruim defensivamente. O jogo contra a Turquia e depois contra a Inglaterra do Dumfries é muito ruim na defesa. Então, não acho que seria uma boa pro Barça, não. E é curioso, porque como ele é muito forte fisicamente, a sensação que dá é que ele vai ganhar duelos, que no físico, no alto, que ele vai levar vantagem, mas é um jogador muito errático atrás. Então, não... Acho que é bom no ataque, é realmente um jogador muito forte, de boa subida, mas na defesa deixa a desejar. Thaís o quê? Thaís só na LM. Enfim, Thaís só na LM. Você monitora seus treinos? Qual modelo de smartwatch você usa? Eu uso Apple Watch. Esse daqui eu acho que é o 8,45mm. Eu monitoro os treinos. Não é assim a medição de calorias, especialmente. Todo mundo fala que não é boa. A medição de batimentos cardíacos, sim.
E eu uso o dia inteiro para monitorar também batimentos cardíacos e outras coisas. Inclusive, vira e mexe, eu tenho alerta de batimento cardíaco muito baixo quando eu tô dormindo, abaixo de 40. Fiz eletrocardiograma, tal, tá tudo normal, mas me assusta. Tem uma amiga médica que falou pra eu tomar cuidado com isso também. Mas eu monitoro. Dizem que, assim, eu acho que para correr o GPS é bom. Eu acho bastante precisa a marcação dele de GPS. Dizem que o Garmin é melhor, não tem. O pessoal do Garmin quiser mandar para eu testar, eu testo sem nenhum problema, com o maior prazer. E eu tô pensando em comprar uma cinta para correr, para marcar mais batimentos também e tal. Só por besteira, né? Não tem nenhuma necessidade, isso aqui já atende. Mas é o. E quando eu posto nos treinos a marcação ali do exercício e tal, as pessoas perguntam que equipamento que eu uso, que aplicativo que eu uso, é o nativo mesmo do Apple Watch. Ramon Lucena. Na próxima temporada, o Nico ainda terá multa de 58 milhões? Seria uma boa esperar e não contratar um ponta esquerda? A ideia do Barcelona é essa, a multa dele, a não ser que ele renove mais uma vez o contrato, será de 58 milhões. O que eu escutei é que a ideia do Barcelona é insistir no Nico no ano que vem, e nessa temporada, se for contratar um ponta esquerda, vai ser um empréstimo, uma oportunidade por um ano só, que não é ir no Lucas Dias e tanto de gente mandando mensagem sobre o Lukman da Atalanta. A ideia não é essa, de fazer um grande investimento esse ano para esperar o Nico Williams ano que vem, e eu acho que tem que esperar mesmo, vai ter 23 anos, ainda pode render muito. E ano que vem tentar negociar com ele antes da temporada acabar e tal, alguma coisa que já saiba que dê para garantir e não ficar esperando o mercado de verão inteiro, né, a janela de verão inteira por ele. Mas eu acho que essa sim é uma boa alternativa. Agora, acho que tem que contratar sim um ponta esquerda. Estavam falando do Coman, do Perisic. Do Coman eu gosto mais, embora seja um jogador que se machuque muito, né? O número de partidas que ele fica ausente é muito grande. Mas é um jogador que eu acho que iria bem na ponta esquerda do Barça por uma temporada. Aparentemente, ele prefere o Paris Saint-Germain, segundo as notícias daqui. Joab Souza dos Santos. Como é seu dia após a derrota e eliminação do seu time? Ignora fácil ou passa o dia chateado? Normalmente eu passo chateado. Como eu trabalho com isso, eu não tenho nem muito direito, né? Assim, eu tenho que, sei lá, tipo um médico num acidente. Você não pode ficar ali meio horrorizado com o que está acontecendo. Você tem que trabalhar. O do médico é muito mais sério do que o meu, né? Tá tratando de vidas, eu tô falando de futebol. Mas eu consigo ignorar, por exemplo, para fazer um ao vivo, para entrevistar os jogadores depois, esse tipo de coisa é de boa. Tô absolutamente treinado com esse tipo de situação. Enquanto eu tô trabalhando, eu torço pro meu trabalho, não pro meu time. Então, quanto a isso, é normal. Mas é chato, é bem chateado mesmo, assim. Se puder sair com os meus amigos e não falar sobre isso, por exemplo, eu prefiro. Bruno Sais, Little MB. Por que só no Barça ouço falar de internet 3.0? Outros clubes não estão negociando? Não estão negociando. Talvez estejam investindo, desenvolvendo, entendendo o seu negócio, para depois ver como que vai atuar no mercado, se vai vender para algum parceiro, se o próprio clube vai querer explorar ou não. Mas eu também só vejo, pelo menos até onde eu sei, o Barcelona negociando a participação, né, do seu negócio na internet 3.0. Por exemplo, o Barça estava pensando em vender a BLM, que é o licenciamento e merchandising do Barcelona, né? Ou seja, venda de produto oficial. E seria vender porque o Barça tem lá um acordo com a Nike, que a Nike produz material esportivo, mas o Barcelona também é responsável pelas suas lojas e pela marca própria, né? Tem alguns produtos do Barcelona que são marca própria do clube. E tem gente no clube que entende que se vende para alguém especialista nisso, que o Barça poderia explorar melhor. Lojas fora de Barcelona, mais produtos de marca própria e melhor entrega, esse tipo de coisa. Então você aumentaria o bolo com alguém que entende do assunto para dividir o bolo e todo mundo ganhar mais. O negócio da internet 3.0, que tem muita gente criticando, que eu falei até no vídeo de ontem, é que o Barcelona negociou parte desse envolvimento como empresa do ramo alimentício, que era a Marc, que é a parceira do Barcelona no catering do Camp Nou. Então, a crítica é que você vendeu, que o Barcelona vendeu parte dos direitos da sua internet 3.0, desse negócio que ninguém sabe se vai valer muito ou pouco, para uma empresa do ramo de alimentação, que ajuda na grana, que é um investidor financeiro, mas não é um investidor estratégico, que vai fazer o seu produto crescer. Tem uma muito boa pergunta que eu deveria ter falado no vídeo de ontem, não falei porque eu sou um burro.
Genri, que é G-Henri, 1203. E mais gente perguntou também. Marcelo, cadê o Frenkie de Jong? O Frenkie de Jong ainda está machucado. Ele se machucou a última vez em abril. Foi a terceira lesão em uma temporada no mesmo tornozelo, a mesma lesão. Era para voltar em 8 semanas, era para, em teoria, disputar a Euro, porque apesar de ser a terceira, não se trata de uma lesão crônica, então não é uma lesão que você precisa tratar porque tem uma má cicatrização, tem um problema ali que é mais sério e tal. Não, foi a mesma lesão outra vez. Agora, o que era 6 a 8 semanas, então ele se machucou na última semana de abril, né? O clássico contra o Real Madrid, acho que foi dia 21 de abril. 6 a 8 semanas era para no máximo 21 de junho ele está ok. A gente está em 16 de agosto. Já são 2 meses depois, já é o dobro. E ele só deve voltar pós-data FIFA de setembro, que é meio de setembro. Ele vai ficar 5 meses fora por essa lesão no tornozelo, que ninguém no Barça, assim, eu acho que os médicos e tal, os fisioterapeutas devem entender o que está acontecendo ali, mas a gente não é informado. Se foi mais sério do que se pensava, se foi mais grave, se a recuperação está certa, se está errada, a gente não tem esse tipo de informação. E a gente não tem porque ninguém no clube fala, é muito normal que médicos e tal não deem mais entrevista. Então tá demorando muito mais do que todo mundo esperava. O Rodrigo DS. Fala, MB. Como é viajar sozinho? Tenho vontade, mas sinto receio. Cara, eu não sei qual que seria o seu receio. Porque é legal viajar sozinho. Você não depende de ninguém, você faz as coisas no seu tempo, você só vai onde você quer. Para sair para jantar, esse tipo de coisa é bem de boa, né? Eu pelo menos acho. Para ir para bar também, é bom ficar só vendo as pessoas em terceira pessoa. Eu já fiz isso assim de viajar, pegar ali o meu goró e ficar no bar vendo as pessoas. É tranquilo. Eu acho muito de boa. Se você tem uma pessoa legal para viajar, um companheiro, uma companheira, amigos, familiares, talvez seja mais legal ainda. Eu, por exemplo, coisas que Clara e eu gostamos muito de fazer é viajar juntos. Mas por conta do trabalho a gente também viaja muito sozinho e muitas vezes que a gente viaja sozinho a gente aproveita para fazer algumas coisas, né? Ficar mais um dia, ir embora um pouco mais tarde, chegar um pouco mais cedo na viagem para aproveitar sozinho. Então acho viajar acompanhado mais legal, mas viajar sozinho também é muito bom, pode ir sem receio. Depois que você for uma vez, acho que você vai perder os receios aí que você tá e você vai adorar. Uma coisa que eu recomendo a todos, viajar sozinho. Vandjunior.orlandi. Você nunca responde nenhuma pergunta minha. Fala como... kkkk. Fala como é a relação com seus pais. Foi mal se eu não respondo, Vandy Júnior Orlandi. Hoje é o seu grande dia. A minha relação com os meus pais é muito boa mesmo. Os meus pais são jovens, eu tenho 38 anos, os meus pais têm 60. Aliás, minha mãe faz 60 na semana que vem, meu pai fez 60 em janeiro. E eu sou o segundo irmão, sou o segundo filho. O meu irmão Bruno eu tenho 38, então ele tem 41, 2 anos e meio mais velho do que eu. Então, inicialmente, quando eu era um adolescente e tal, eu não valorizava isso, mas meus pais eram muito jovens, né? Meus pais, eu nasci, eles tinham 22 anos. Então, igual hoje eu tenho 38. Quando os meus pais tinham 38, eu tinha 15, 16. Cara, eu era um adolescente já, eu era uma pessoa que já sabia argumentar, sabia falar, sabia, sabe, assim, viver. E meus pais tinham a idade que eu tenho hoje. Então, eu lembro de muitas coisas que os meus pais fizeram, né, assim, que eles viveram, especialmente como eles me tiveram muito novo. Eu lembro de muita coisa que eles abriram mão por terem muitos filhos. Depois ainda nasceu a minha irmã, que é 6 anos mais nova do que eu. Então, eles abriram mão de muitas coisas pelos filhos. Da juventude, da liberdade, da capacidade deles viverem os próprios sonhos. O dinheiro era para os filhos, era para a família, era para a educação. Então, eles se doaram muito para os filhos e para a família. Acho que nos criaram muito bem, acho que eu e os meus irmãos somos pessoas muito corretas, nós somos muito diferentes, a minha irmã é médica, eu sou jornalista esportivo, e o meu irmão trabalha em área de tecnologia, desenvolvimento de programas e software e tal. Então, somos pessoas bem diferentes, mas acho que somos pessoas muito corretas, muito justas, assim, de bons valores. E o que eu gosto muito da minha relação com os meus pais é que eu me vejo, assim, eu reconheço muito o que eles fizeram de bom por nós, pela nossa família, e eu tento entender muito o lado deles, né?
Então, acho que já teve uma fase da minha vida que isso foi pior, que eu entendi menos, que eu tinha menos maturidade para isso e tal, e que eu acho que eu cobrava mais deles do que eu deveria. Mas hoje a minha relação com eles é muito boa mesmo. Tem muitas vezes que eu vou no Brasil que eu não quero nada, eu quero ficar com os meus pais. E eu quero jantar com eles, almoçar com eles, beber alguma coisa com eles e tal. Hoje nós conversamos de igual para igual, então, até por eles serem novos ainda, né? Então somos impactados às vezes pelos mesmos desejos de viagem, do que fazer, do que gostamos de comer, de beber. Então é muito boa. Eu gosto muito da relação que eu tenho com meus pais. Todo mundo ama os pais, né? Porque sim, porque é o que se deve fazer. Mas além de tudo, eu gosto muito da presença e da relação com eles. Wendel Fontana. MB, qual a sua opinião sobre as críticas e as opções de ídolos do Hendrick? Eu não vi se tem críticas sérias às opções de ídolo do Hendrick, né? Eu acho que isso tem que ser levado como uma grande piada. Uma grande piada. Sempre que tem esse tipo de entrevista, que nós inclusive fazemos, de colocar um microfone na boca de uma pessoa que está respondendo um tanto de coisa e falar assim, isso, aquilo, isso, aquilo. Eu não sei, eu fui outro dia no Flow e o Matheus Capanema tentou fazer essa comigo, eu acho que o Flow nem postou porque ficou muito ruim. Porque eu não sei responder rápido assim e falar uma coisa ou outra muito rápido. Eu acho que dificilmente falaria Bob Charlton também, né, o Hendrick? Mas eu também fico desconfortável, assim, pô, eu faço um vídeo de 50 minutos para argumentar o jeito que eu acho correto e não uma palavra. Outro dia eu vi o PVC no Bopismo. O Bopismo é um bom podcast de entrevistas, inclusive, e tal. Tem o Bop entrevista muito bem e tem muitos bons entrevistados. E ele tinha feito lá uma pergunta pro PVC, acho que, sei lá, melhor filme, ou, sei lá, alguma coisa assim, algum jogador que não sei o quê. O PVC passou 6 minutos em silêncio pensando para tentar responder, porque acho que ele também é uma pessoa que tem essa dificuldade. Então, sobre o Hendrick, é para levar na brincadeira. Assim, ele deu umas respostas absurdas mesmo, né? A do Bob Charlton é um absurdo. E para levar só na piada, gente. Eu acho que é para fazer meme com o Hendrick mesmo, é para fazer piada com ele. Tomara que ele leve numa boa, porque é engraçado. Os caras, aparentemente, no vestiário do Real Madrid estão brincando com ele. Os caras da seleção brasileira estão brincando com ele também, né? Quando ele diz que prefere o Bellingham ao Neymar. Então, fazer uma super análise sobre isso, eu acho que é super interpretar algo que é banal. Acho que é uma entrevista banal, irrelevante do ponto de vista de conteúdo, engraçado, divertido e nada mais. Bernardo 76 Jesus. Vitor Roque no esporte seria uma opção? Duvido em definitivo, mas parece bom para todos. Aparentemente é uma opção, é capa do A Bola de hoje. Eu só acho que se o Gyökeres fica, é ruim pro Vitor Roque, né? Porque um jogador super poderoso da mesma posição, com características semelhantes, o Gyökeres também é um tanque de arrancada, né? Assim como o Vitor é. Acho que o Gyökeres já mostrou mais coisas na temporada passada, de combinação de jogo, de jogar também de costas e tal. Mas se tem um Gyökeres, o Vitor Roque é desnecessário, porque o Gyökeres vai jogar como jogou na temporada passada boa parte dos jogos. Os dois juntos dá para jogar? Duvido muito. E o esquema do Rubem Amorim é um 3-4-3, que os pontas são muito importantes, porque o 3-4-3 dele, os pontas jogam muito por dentro e os alas muito por fora, né? Então os pontas por dentro são muito necessários para tabelar, para tocar bola e tal. Então acho que não dá para substituir um ponta pelo Vitor Roque. Então acho que seria uma boa se o Gyökeres sair. Se o Gyökeres ficar, não acho não. Lucas C. Santos. Tem alguns underlines aqui. Boa tarde, Marcelo. Por que o Thiago Alcântara saiu da comissão? Porque esse era o destino natural que se esperava para ele. Se esperava que o Thiago Alcântara, em boa relação com o Flick e tal, ficasse durante a viagem do Barcelona para os Estados Unidos, a pré-temporada nos Estados Unidos, para ajudar o Flick. O Flick queria alguém que conhecesse o Barcelona, categoria de base, como que funciona o clube, como que funciona, né, ali o novo local de trabalho dele. E ele e o Thiago já tinham boa relação. O Thiago também fala inglês e alemão, as línguas que o Hans Flick fala. O Hans Flick não fala castelhano ainda, então até para ajudar na comunicação com os jogadores. E o Thiago, por outro lado, também queria entender como que é esse trabalho de comissão técnica, como que planeja treino, não sei o quê, como que lida com esse tipo de coisa, porque o Thiago também talvez pense um dia ser treinador.
Então era um estágio de verão, como foi aqui, e que acabou. Era só isso. Ninguém tinha expectativa de que ele fosse ficar, que ele fosse ser auxiliar, que ele fosse... Não, era só isso mesmo. O Thiago, para ser técnico, inclusive, precisa estudar, precisa fazer o curso da UEFA, pegar o diploma e tal, para treinar. Mas antes ele teve essa vivência também no clube, de um outro ponto de vista que não fosse como jogador de futebol. Genésio RQN. Se a Catalunha se tornar independente, o Barcelona poderia continuar disputando La Liga? Com o regulamento de hoje, não. Hoje, La Liga acho que permite só que os clubes de Andorra, que são fora da Espanha, joguem no Campeonato Espanhol. Não permite no regulamento que um clube de algum outro estado jogue, e a Catalunha seria um outro estado, nesse sentido. Então hoje não, mas assim, primeiro, não tem nenhuma previsão de que a Catalunha se torne independente. Se a Catalunha se tornar independente, todos os acordos que ela faz parte, ela vai ter que refazer e reentrar nesses acordos. Por exemplo, teria que voltar a fazer parte da União Europeia, que hoje ela faz parte porque ela pertence ao Estado espanhol. E esse tipo de coisa. Moeda e exército, sei lá, muitas outras coisas, inclusive o futebol. Eu acho que não existiria La Liga sem o Barcelona, então por mais que o presidente, por exemplo, da La Liga seja totalmente contra a ideia de que se a Catalunha um dia se tornar independente que o Barcelona jogue, eu acho que acabaria jogando, mas hoje o regulamento não prevê, até porque hoje não existe Catalunha, então essa pergunta, eu sei que ela foi feita, eu escolhi porque muita gente pergunta, mas hoje não tem nada previsto. Tem uma outra aqui do Genésio RQN. 60 milhões no Dani Olmo, enquanto o Julian Álvares sai por 80, 90. Não seria melhor? Na minha opinião, sim. Na minha opinião, o Barcelona precisa mais de alguém para brigar com o Lewandowski, ou para já ir empurrando o Lewandowski para fora do time, empurrando no bom sentido, né? Tomando a posição dele, do que na posição do Dani Olmo, que já tem Pedri, Gavi, Gundogan, Firmino, já tem 3, 4 jogadores que podem fazer perfeitamente a função de 10 do Barcelona, de ponta esquerda, destro. O Dani Olmo acho que pode fazer até bem, mas eu gostaria de um outro perfil, mais parecido com o do Nick Williams. E acho que o Julian Álvares era um bom jogador, que o Barcelona no ano que vem vai ter que buscar, porque aparentemente não será o Vitor Roque e não será o Lewandowski. Então no ano que vem o Barcelona tem que ir no mercado contratar um 9, é a posição mais cara do futebol e o Barça não vai ter dinheiro. A bola quicando era do Julian Álvares, também acho isso. Cauê Matos com vários T's e 2 S's. MB, acha que com o novo formato da Champions pode prejudicar ou beneficiar o Barça de alguma forma? Eu acho que pode mais beneficiar, porque o Barcelona tem tentado estar nas quartas de final. A maioria dos clubes europeus, não só o Barça, a maioria dos clubes europeus, faz no seu orçamento de temporada, quando vai disputar a Champions, um planejamento econômico para onde você vai chegar. E os grandes clubes colocam no orçamento normalmente até quartas de final. Eu acho que o Atlético de Madrid, por exemplo, coloca oitavas. Até quartas de final. Então, no formato antigo da Champions, ir até as quartas de final te garantia 5 jogos em casa, 3 na primeira fase, mais as oitavas, mais as quartas. Mais os bônus de classificação até lá, né? Classificar da primeira para a segunda fase valia 9 milhões e meio de euros, depois valia acho que mais 4 milhões. Perdão. Alguma coisa assim. Agora, você já tem 4 jogos previstos na primeira fase e é muito provável que fique entre os 24 e 36. Então, pelo menos um mata-mata ou playoff, se ficar entre o 9 e o 24, ou as oitavas de final, se ficar entre o primeiro e o oitavo, você vai jogar. Então, você vai ter os 5 jogos em casa. Os 5 jogos em casa é 5 match day, né? Venda de ingresso, direito de televisão por 5 jogos, exploração de camarote, esse tipo de coisa, que dá muita, muita grana, assim. Um jogo de Champions, mesmo em Montjuïc, dá ao Barcelona um faturamento, não lucro, mas um faturamento de 8, 9 milhões de euros por jogo. Então você tem um a mais garantido, você tem 4 jogos garantidos, e é muito provável que boa parte dos times importantes esteja entre os 24 primeiros. Falam que com 3 vitórias, se o time ganhar 2 ou 3 jogos na primeira fase, que ele estará. Fizeram uns cálculos aí, tal, de probabilidades. Então, ganhar 2 ou 3 de 8 é bastante provável. Então, vai ter os 5 jogos garantidos. Então, é bom para os grandes esse novo formato. É bom para os pequenos também, porque os pequenos jogavam 3, vão passar a jogar 4 vezes em casa, jogavam 6, vão jogar 8 vezes, vão jogar... É bom para todo mundo. A nova Champions vai ficar muito boa para todo mundo. Nutri Preto. Por que o Barça contratou o Vitor Roque se ele não tinha as características que o time joga? Talvez porque pensasse que ele poderia se desenvolver,
se adaptar, coisa que por enquanto não aconteceu, aparentemente não vai acontecer, né? Que ele vai sair antes disso. Mas você contrata apostando que esse jogador, quando chegar nesse contexto aqui, que ele pode trabalhar e se integrar no time. Tem jogador que às vezes tem as características e não consegue. E quando você não tem as características, em teoria é ainda mais difícil. Agora, ele também dá algo diferente, né? Essa arrancada, explosão, força física, também é algo diferente. Então, se ele tivesse conseguido adaptar as outras qualidades que fossem necessárias, ele teria algo que o Barcelona precisa, mas algo que o Barcelona normalmente não tem, que é essa explosão de um camisa 9. Tolerdo Manica. A CVC resolveria mesmo os problemas econômicos dos clubes de La Liga, que hoje não conseguem inscrever jogadores? CVC, só para vocês entenderem, um fundo de investimentos, não é a operadora de turismo, tá? Não, porque da primeira divisão, só Barcelona, Atlético Clube de Bilbao e Real Madrid não fizeram um acordo com a CVC. E o que o Barcelona fez com a Sixth Street, né, que foi quem foi a maior parceira do Barcelona na compra dos direitos de La Liga, que o Barcelona vendeu 20%, vi outro dia uma matéria falando 40%. Faz muita diferença, né? Afirmar que é 40% e é 20%. Então, que o Barcelona vendeu 20% por 25 anos, foi um acordo parecido com esse da CVC, que os outros clubes fizeram. E os outros 17 clubes de La Liga fizeram, e os outros 17 clubes estão sofrendo para inscrever jogadores e para contratar. Então não resolveu o problema de ninguém. E era um acordo mais ou menos isso, de vender os direitos de televisão, de antecipar receitas e tal, mais ou menos você se comprometer com a liga que você participará de La Liga, que você não vai abrir mão para outros campeonatos e tal, era mais ou menos isso que La Liga queria com esse acordo, e ter mais margem para garantias de receita. Isso não resolveu o problema de ninguém. Gustavo DPG. MB, na academia você prefere ouvir música ou algum podcast? Eu tô ruim de podcast ultimamente. Eu escuto o Correspondentes Premier e o do Vogalizando, o Vogalizando a História. Então, como eles são semanais, em 2 dias eu mato. Eu escuto música. Eu escuto muito rádio, que é podcast. Porque eu escuto o Tu Dirás, que é o programa da Rádio Haku de futebol. Só que ele é exibido na noite anterior, tipo de 10h30 a 1 da manhã. Programa grande, 11h30 a 1. Programa grande e que eu não vou escutar rádio 11h30 da noite, 10h30, 11h30 da noite. Então eu escuto no dia seguinte na versão podcast na academia muitas vezes. Renan Coelho F. As contratações atrapalharam o Cruzeiro? Como eu disse aqui, acho que em alguma parte sim, né? É muito jogador entrando. Matheus, Wallace, Caio Jorge e Lautaro são 4 jogadores do meio para frente, em 6 posições, entrando no time que estava indo bem. Então, acho que sim. Até deu um passo atrás, né? O Seabra, voltando Arthur e Romero para o time. Então, assim, voltou. E até Barreal. Então, não, Barreal acho que nunca saiu, né? Mas, assim, voltaram 2 ou 3 jogadores que estavam para tentar aumentar o contexto anterior do time. Mas eu lembro que quando o time do Cruzeiro estava indo muito bem, eu falei, gente, esse time vai oscilar, chegada de reforços tem que dar tempo para os caras e tal. É o que está acontecendo nesse momento. Agora, também assim, os 2 jogos eram muito difíceis. Os 3, Fortaleza está muito bem, especialmente no campo neutro. Fortaleza, Atlético e Boca era realmente muito difícil. Iago ZWL _. Você tem alguém que faça as suas thumbnails? Não tem. Por isso que é desse jeito que tá aí. Tem uma porrada de gente que já me mandou algumas prontas. Olha aí como que eu faço, como que seria e tal. Quer trabalhar comigo? Uma porrada de gente já me sugeriu. Só que eu não quero. Agradeço todos que quiseram ajudar e vocês fazem muito melhor do que eu. Acontece que eu não quero mais alguém. Eu não quero trabalhar com mais alguém, para falar a verdade, assim. Eu já trabalho com muita gente na TNT que eu preciso conversar de produção, de coordenação, de chefia. E na Rádio Itatiaia é a mesma coisa. E quando, por exemplo, faço publi, aí eu já preciso conversar com o pessoal da agência e tal. Então eu não quero mais gente no meu processo, mais WhatsApp para eu responder. E às vezes eu quero soltar um vídeo que eu não sei do que eu vou falar, então faltando meia hora eu decido. E eu vou soltar o vídeo cedo no Brasil. E a pessoa às vezes não pode, porque ela está fazendo outra coisa, eu não quero esperar para soltar aquele vídeo, o timing é aquele e tal. Então, além de tudo, eu ainda dependeria da pessoa.
Então eu prefiro eu mesmo fazer, pode não ficar bom, mas eu faço. Ainda desenvolvo um pouco ali minha habilidade com Photoshop, mas não tenho por isso. RC Celistri. Agora que o Barcelona contratou o Dani Olmo, diminuiu a chance do Virtus vir em 2025? Eu nem sabia que existia essa possibilidade, RC Celistri. Não sei onde você viu que o Barcelona queria contratar o Virtus. Deve ter saído em algum lugar, porque sai que o Barcelona quer contratar todo mundo toda hora, mas o Barcelona nunca quis contratar o Virtus, fica tranquilo. Não sei se diminuiu não, porque nunca teve, mas os dois podem jogar juntos. Se daqui a pouco sair Pedri, Gavi, Gundogan, o Virtus pode ser uma boa pro Barça. Os dois não são incompatíveis não. Mas nunca foi um ou outro, tá? Assim, nunca o Barcelona teve os dois em cima da mesa para contratar e escolheu o Dani Olmo. Não sei onde que saiu isso. Samuel NSX. Qual é o maior foco do Barcelona para essa temporada? Ganhar a La Liga ou focar na Champions? Os clubes aqui não fazem esse tipo de escolha, esse tipo de foco, a não ser que o campeonato nacional já esteja perdido em dezembro. O rival, o Real Madrid, abre 15 pontos do Barcelona. Então é normal que ele vai tentar, como já aconteceu algumas vezes com o Real Madrid, né? O Barcelona, alguns anos atrás, ia muito bem no campeonato nacional e o Real Madrid focava em Champions e tal. Então isso é se você perde o campeonato, mas não é porque você focou em outro, mas porque você perdeu muitos pontos na fase inicial. Se você perde o campeonato muito cedo, tudo bem se focar nos torneios de mata-mata. Mas o normal é que os times tenham uma estratégia muito diferente do futebol brasileiro, que sai colocando todo o time titular para fazer viagem para o Rio Grande do Sul, aí depois para Fortaleza, aí depois para o Equador, aí depois para o Rio de Janeiro, que no início da temporada sai fazendo tudo isso, aí de repente tira 11 jogadores titulares do time. De repente faz um jogo importante com um time completamente reserva, para poupar os jogadores para um jogo de mata-mata. Ao invés de ir aos poucos fazendo rotação no elenco, joga um zagueiro titular em um reserva, aí na rodada seguinte outro titular descansa, joga outro reserva, aí depois joga um meio-campista, depois joga outro, um atacante, depois joga outro. Ao invés de ir fazendo assim 2 ou 3 rotações no elenco durante a temporada, os clubes brasileiros tendem a fazer isso, né? Chega na véspera de um jogo de mata-mata e você pode ter aí 3 jogos de mata-mata de Copa do Brasil, 2 jogos de mata-mata de Libertadores, então você vai tirar 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, seu time titular de campo, o que eu acho que os times brasileiros fazem uma gestão muito ruim de plantel durante todo o elenco, especialmente com as viagens muito longas que tem para fazer. Eu faria uma gestão bem diferente. Agora, eu sempre falo, os caras entendem muito mais do que eu. O futebol brasileiro é muito competitivo, não dá para ficar poupando toda hora. Beleza, talvez seja por isso. Mas aqui não tem. Aqui você vai fazendo a rotação no elenco durante toda a temporada para os caras, nos 50 jogos da temporada, nos 55 jogos da temporada, poderem jogar sempre num nível muito parecido, todos os jogos. E não ter jogos que eles vão isso ou aquilo. Então o Barcelona não vai focar em mais um ou no outro. Vai focar nos dois, mais na Copa do Rei, mais no que tiver pela frente. Dear Caroline, com XIX. Oi, MB. O que esperar da Real Sociedad nessa temporada? Abraços, muito sua fã. Muito obrigado, Dear Carolinix. Eu acho que tem que esperar mais ou menos no mesmo tom das últimas temporadas. Brigar por G4 no Campeonato Espanhol, desenvolver jovens jogadores e acho que desenvolver raízes nesses jogadores, né? A gente tá vendo aí o Zubimendi negando propostas de Liverpool, de Arsenal, esse tipo de coisa. Acho que o Mikel Merino agora está negociando com o Arsenal, vamos ver se ele vai ou não. Vamos ver se vai conseguir manter o Kubo ou não. Então, o Kubo nem é um jogador da casa ali, né? Não é basco, por exemplo, mas é um jogador bem identificado. Então, acho que a expectativa da Real Sociedad é, como nos últimos anos, brigar por Liga dos Campeões. Acho que não vai brigar por mais do que isso. Acho que esse time, inclusive, já rendeu o que tinha para render assim, de melhor. E vamos ver. Mas acho que é brigar por Liga dos Campeões, ver se consegue ficar no G4. E nas Copas, né? Na Copa do Rei. Na Copa do Rei se consegue ir mais longe. Lucas Lemonade. Faltam 3 perguntas, hein, meu povo? 39 minutos. Beckler, pensa em fazer um resumo de todas as rodadas de La Liga até o final? Não penso não. Não penso porque eu não assisto todos os jogos de La Liga, porque o meu foco acaba sendo Liga dos Campeões. Como a gente cobre a Liga dos Campeões,
Então daqui a pouco eu vou assistir muita coisa do Bayern, do Manchester City, do Arsenal, do Bayer Leverkusen, da Inter de Milão, da Juventus. Então o meu foco é assistir os times Champions. Então é mais normal que eu assista um jogo do Campeonato Alemão importante do que eu assista um Getafe Atlético de Bilbao, como assisti ontem. Betis e Girona, que assisti até porque o Girona é time Champions. E, aliás, foi um muito bom jogo. Então, não vou assistir todos os jogos de La Liga porque minha cobertura vai mais pro lado Champions. Metzin 072. Fala, Marcelo, como o Chelsea vai administrar um elenco tão grande com contratos tão longos? Eu acho que vai administrar mal. Porque quando o Chelsea compra um jogador, o jogador aceita e assina pensando que ele vai jogar no Chelsea. Aí quando ele é emprestado pro Strasbourg da França, que terminou em 12º, 13º campeonato francês, cara, tem uma decepção muito grande. Então daqui a pouco o Mark Gill sai do Barcelona porque o técnico liga e fala que ele vai jogar. Aí você vê que o Chelsea está tentando contratar, antes era o Samu, do Atlético de Madrid, aí deu errado, agora é o João Félix, aí daqui a pouco já ouviu falar no Osimhen. E aí, e o garoto de 18 anos que acabou de sair achando que ia jogar. E já tem o David Washington, e já tem um Cucu, e já tem o Jackson Martinez, e tem tantos outros. Então, realmente, assim, vai ter muita gente insatisfeita, muita gente com pouca continuidade de jogo, com poucos minutos, por muito tempo, né? Porque o Chelsea tem contratos muito longos mesmo. Eu sei que a torcida do Chelsea é muito sensível e, aparentemente, se falar esse tipo de coisa, eles não gostam, mas é uma estratégia do Chelsea muito arriscada porque os contratos são muito longos, se não fizer boas vendas e se os caras quiserem manter esses contratos, daqui a pouco o Chelsea não vai mais conseguir contratar e os jogadores vão ficar ali presos. Então é uma estratégia muito diferente do Chelsea, vamos ver como é que vai se dar. Fora que a falta de norte de direção esportiva, né? Era Thomas Tuchel, aí depois do Tuchel quem foi? Foi o Graham Potter, aí depois foi o Lampard, aí depois foi o Pochettino, aí agora é o Maresca. Então, assim, são treinadores completamente diferentes, com um elenco de 40 jogadores, características diferentes e tal, enfim. É uma doideira o Chelsea. Vamos ver como é que os jogadores vão ficar lá, se eles vão ficar satisfeitos ou não. Se não ficarem satisfeitos e quiserem sair e forem vendidos, bom pro Chelsea. Agora o foda são os caras que vão ficar sentadinho no contrato, né? Ganhando dinheiro, jogando pouco, treinando pouco. Nem aí pra muita coisa. LK Lucão. Por que o Barcelona não vende o Ferran Torres? Porque talvez ninguém queira comprar e talvez ele não queira sair. Acabei de falar jogador sentadinho no contrato. O cara pode falar, não vou sair do Barcelona. Ah, mas o Aston Villa quer te comprar. Fala, vou fazer o quê no Aston Villa? Eu tô no Barcelona. São muitos poucos jogadores que querem trocar o Barcelona pelo Aston Villa. Ou que querem trocar o Barcelona pelo próprio Chelsea aqui. Então é normal que quando você chega em Real Madrid, Barcelona, Bayern, Arsenal, Liverpool, você não queira sair desses times. O Ferran Torres ganha um bom salário, joga num bom time, tá no país dele, tá perto da família e de tudo. Então, por que o Barcelona não vende? Porque o cara não quer sair. E talvez porque não chegue proposta também pro Barcelona. Acho que no FIFA, Lucão, seria mais fácil. Na vida real é mais complicado. Meu povo, acabou, hein? Cheguei ao final de 28 perguntas, se eu não estou enganado. Para o cara que vai deixar aqui o time code das perguntas, muito obrigado já, você é um grande herói. E para todos vocês que assistiram quase 45 minutos de vídeo, deixa aqui um like e se inscreve no canal para não perder os próximos. Muito obrigado para todo mundo que assistiu. Amanhã eu volto depois de Barça-Valência, de Valência-Barcelona, para falar da primeira rodada do Barcelona e do Valência no Campeonato Espanhol. E depois, na segunda-feira, tem Café com Beckler para eu falar de todos os jogos que eu assisti no final de semana. Vocês façam o favor de aproveitar, é o que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou terminar, vou dar stop nesse vídeo, vou postar e vou já começar a aproveitar o meu final de semana. E só pretendo parar de aproveitar no domingo à noite. Mínimo que eu espero que vocês façam a mesma coisa, que vocês aproveitem o máximo que vocês puderem, porque o final de semana tá aí, é para isso. E depois a gente tem os dias úteis da semana para descansar e se recuperar, pensando no seguinte. Beijo para vocês, gente. Vão aproveitar e vão viver.